Fala, meu consagrado, minha consagrada, beleza? Vamos corrigir aqui algumas questões da banca no CEP. Baixa o material e vamos para a aula agora, beleza? Então vejamos aqui a primeira questão que diz assim: o computador é constituído por um conjunto de componentes que são integrados para funcionar como se fossem um único elemento e que tem por objetivo realizar manipulações com dados. De forma geral, os elementos de hardware utilizados no processamento de dados são processador, CPU, memória e os dispositivos de entrada e saída. Entre os componentes básicos do hardware de um computador, qual é constituído de vários dispositivos com características diferentes de desempenho, porém todos servindo ao mesmo propósito: armazenar e recuperar os dados. Então, quando ele fala em armazenar e recuperar os dados, ele está falando de memória. É lá que a gente armazena e recupera a informação que foi armazenada, beleza? Então, gabarito letra C. Segunda, o Windows 10 é um sistema operacional gráfico desenvolvido pela Microsoft que utiliza imagens, ícones, menus e outros elementos visuais para facilitar a interação e ser mais amigável ao usuário. É também responsável pelo gerenciamento de todos os hardwares e softwares dos computadores. Em relação ao Microsoft Windows 10, avalie as seguintes afirmações. 1. Há diferentes maneiras de remover um programa, com certeza, sendo que uma delas é através de quê? Você vai lá em programas e recursos do painel de controle. Então, isso aqui estaria verdadeiro. Para organizar os ícones na área de trabalho, clica-se com o botão direito do mouse na área de trabalho e no menu classificar por. Então, em seguida, escolhe-se uma das opções. Posso classificar pelo nome, pelo tamanho, pelo tipo de item ou a data de modificação. Veja que ele está falando Windows 10. Isso aqui é verdadeiro. Um atalho, para funcionar corretamente, deverá estar armazenado no mesmo local do arquivo, pasta ou programa que será acessado pelo atalho. Claro que não, né, pessoal? Atalho dá a ideia de quê? De caminho mais curto, de diminuir as etapas. Então, por exemplo, vamos supor que para chegar a um determinado programa, você seguia 3 etapas até chegar nesse programa. Com o atalho, você diminui para uma etapa, ou seja, ele permite você acessar diretamente aonde ele está armazenado, beleza? Então isso aqui estaria falso. A partir do explorador de arquivos, aqui você pressiona a tecla do Windows, mas não é possível acessar os arquivos, pastas e atalhos localizados na área de trabalho. Veja que o nome do aplicativo aqui, é explorador de arquivos. Então, com certeza, ele permite você localizar, explorar, acionar os arquivos em quaisquer pastas do sistema, beleza? Então, no caso aqui, estaria falso. Então, ficou aqui verdadeiro, verdadeiro e falso. Então, o gabarito aí seria 1 e 2, letra A. Próximo. O Microsoft PowerPoint ele permite você trabalhar com apresentações em slides. A extensão padrão dele é a extensão PPTX. Ele fala o seguinte: é possível adicionar anotações do orador aos slides. Isso é verdade, para você lembrar o que você queria dizer naquele slide. O painel de anotações é uma caixa que aparece abaixo de cada slide. Então está aqui o slide e está aqui a caixa de anotações. Beleza. Então aqui você vai ver a sua apresentação. Dessa forma, quando o computador está conectado a um projetor e o usuário inicia a apresentação, tendo utilizado o recurso de anotações nos slides, no modo de exibição do apresentador, ficam visíveis. O que é que fica visível? Ora, fica visível para quem vai apresentar o slide e as anotações na tela do computador. E na tela do projetor, o que é que vai ficar? Somente os slides. Então, gabarito letra B. Então, vamos para a próxima questão. Vamos lá. O Word é um processador de texto desenvolvido pela Microsoft, projetado para criar documentos de qualidade profissional. Lembrando que a partir de 2007, né, pessoal, ele gera arquivos com a extensão DocX. Então, beleza. Com as melhores ferramentas de formatação de documento, o Word ajuda a organizar e escrever os documentos com mais eficiência. Além disso, os documentos podem ser enriquecidos com imagens, links, gráficos e tabelas, entre outros elementos. Em relação ao Microsoft Word,
avalie as seguintes afirmações. Item 1. Para inserir uma imagem em um documento, executam-se os seguintes passos. Guia, inserir, grupo, ilustrações, clica-se em imagens e uma das seguintes opções. Este dispositivo, que pode estar no seu computador, ou imagens que você pode buscar online através do buscador Bing, que é da Microsoft, que permitem, respectivamente, inserir imagens do próprio computador ou inserir imagens de várias fontes online. Então, isso aqui é verdadeiro. Na guia Layout, que tem a ver com estrutura, há a opção Imprimir. Falso, porque na verdade é na guia Arquivo. Isso aqui está falso. É possível se aplicarem em uma mesma palavra as formatações negrito, itálico e sublinhado. Correto. Essas opções são encontradas aonde? No grupo fonte da guia página inicial. Isso aqui é verdadeiro. 4. A inserção de tabela a um documento pode ser realizada clicando com o botão direito do mouse no documento, depois no menu Tabela, escolhendo-se o número de colunas e de linha desejada. Isso aqui está falso. Vamos ver as telas aqui do Word. Vamos lá. Olha só, na tela do Word está aqui, ó, na guia Inserir, no grupo Ilustrações, você tem o ícone de imagens. Ao clicar nele, você vai poder inserir uma imagem de onde? Deste dispositivo ou imagens online. Então estaria correto o item. Outro, na página inicial, você tem o grupo fonte, onde você pode pressionar Ctrl N ou N ou iOS, Ctrl N, Ctrl I, Ctrl S. Negrito, itálico e sublinhado. Agora veja, quando eu clico com o botão direito do mouse, ó, clicar com o botão direito, observa que não aparece a opção para que eu possa trabalhar com tabelas. Então, realmente, o item estaria falso. Então, na questão 4, o gabarito realmente será 1 e 3. 1 e 3 você marca na letra D. Quinta, o Excel é um software de edição de planilhas eletrônicas. Lembrando que ele salva arquivos com a extensão XLSX. Desenvolvido pela Microsoft, que permite criar e formatar planilhas e gráficos simples ou complexos. Essas planilhas são constituídas por células organizadas em linhas. As linhas são representadas através de números e as colunas são representadas através de letras. Acabou o alfabeto de A a Z, ele combina letras AA, AB, até XFD, que é a última coluna. São um total de 6.384 colunas. O total de linhas são de 1.048.576. O que ele fala mais? Trata-se de um programa dinâmico com interface atrativa e muitos recursos para o usuário, tais como fórmulas e funções para elaboração de cálculos. Em relação ao Microsoft Excel, avalie as seguintes afirmações. Vamos lá. Item 1. A funcionalidade para obtenção de dados externos permite a importação de arquivos CSV. Um dos delimitadores que a gente pode utilizar em arquivos CSV seria o ponto e vírgula. Porém, não possibilita a importação de dados de um banco de dados. Isso aqui está falso, pessoal. Eu posso obter dados externos de um arquivo CSV ou de um arquivo de banco de dados. As linhas são representadas por números, correto? As colunas por letras. E o endereço da célula é formado, por exemplo, a coluna A, linha 1, ou seja, a letra e o número da linha. Então, isso aqui estaria verdadeiro. A opção de classificação de dados permite a ordenação de A a Z ou de Z a A, ordem crescente ou decrescente, e números dos menores para os maiores ou dos maiores para os menores. Porém, não possibilita a classificação de data e hora, da mais antiga para a mais nova e da mais nova para a mais antiga. Então, isso aqui estaria falso, porque é possível, sim, classificação de data e hora. Item 4. Uma fórmula pode conter todos os seguintes itens: funções, referências relativas, mistas ou absolutas, operadores e constantes. Beleza. Além disso, as fórmulas sempre começam com o sinal de igual. Correto. Poderia colocar assim, igual 2 que multiplica o endereço com a referência absoluta A, cifrão 1, mais, agora eu vou pegar a soma de B5 até C7. Observe que essa seria uma fórmula onde eu teria função, soma, a referência
relativa e absoluta com o cifrão aí, no caso, e a referência relativa sem o cifrão aqui é o B5 até C7. Eu tenho meu operador de soma, o operador de multiplicação, que é o asterisco, e constante, que é o 2. O 2 está sendo a constante. E para que eu possa afirmar no Excel que isso é uma função, uma fórmula, eu colocarei o sinal de igualdade. Isso aqui estaria verdadeiro. Então, o gabarito aí seria 2 e 4. 2 e 4 você marcaria aí na letra E. Vou mostrar aqui para vocês as telas. Ó. Então, veja, eu estou aqui no Excel, na tela do Excel, fui na guia Dados. Observa que eu posso obter dados externos de um arquivo CSV, por exemplo. Mas eu também posso obter dados em um banco de dados. Está aqui, ó, banco de dados, sem problema nenhum. Outra coisa que ele falou na questão é o seguinte, olha, se você pegar as colunas, elas serão classificadas através de letras. Se você pegar as linhas, serão classificadas através de números. Se eu pegar o endereço aqui, ó, A1, eu irei ler a partir da coluna para a linha. Ok. Outra coisa que ele falou é o seguinte, eu posso, por exemplo, classificar os dados na guia página inicial, onde eu posso classificar de A a Z ou de Z a A, crescente ou decrescente. Eu também posso classificar o número do menor para o maior ou classificar do maior para o menor. E eu poderia aqui classificar as datas do mais antigo para o mais novo ou classificar do mais novo para o mais antigo. Por isso que o gabarito foi realmente a letra E. Sexta questão. A internet é uma gigantesca rede mundial de computadores interligados entre si. Ela possui uma série de recursos de informação e serviços, como documentos interrelacionados em hipertextos, correio eletrônico, acesso remoto, transferência de arquivos. Para a navegação na internet, utilizam-se programas conhecidos como navegadores web, ou em inglês, browsers, que têm a capacidade de exibir páginas armazenadas na internet. Ou vai utilizar o protocolo HTTP, que é o protocolo sem criptografia, ou o HTTPS, que é o protocolo que tem a criptografia. Com relação aos conceitos sobre internet, avalie as seguintes afirmações. Item 1. Link é uma ligação feita em uma palavra, texto ou imagem, que sempre, olha só, que sempre indica uma URL, ou seja, ele vai localizar um recurso para acesso ao endereço de outra página. Isso aqui estaria falso. Nem sempre é somente para acessar uma outra página. Por exemplo, esse link poderia me levar para uma tabela, por exemplo, dentro da própria página, ok? Uma imagem ampliada. Então, isso aqui estaria falso. Um URL, que é um localizador de recurso, é o endereço de um recurso disponível na internet, correto? O formato da URL é composto pelo domínio e o caminho do recurso. Maravilha. Porém, não especifica o protocolo utilizado. Isso é falso, porque eu tenho que especificar se eu vou usar, por exemplo, HTTP, se eu vou usar HTTPS, se eu vou usar FTP, eu tenho que especificar qual é o protocolo que eu vou seguir nessa URL. Então, por isso que o item estaria o quê? Falso. 3. Os históricos dos navegadores web têm a função de registrar automaticamente as páginas visitadas recentemente. Ok, isso aqui estaria correto. Lembrando que nos navegadores o histórico é acionado com Ctrl mais H. A lista de favoritos são páginas da web armazenada por ação do usuário. Verdade, o usuário ele deseja que aquela página fique armazenada para que ele sempre, de forma recorrente, possa visualizá-la. Com isso, ele favorita essa página. Para que ele possa adicionar aos favoritos, ele clica na estrelinha, né, que você tem nos navegadores, que representam os favoritos, ou ele pode pressionar Ctrl mais D para adicionar aos favoritos. Então, o gabarito aí ficou 3 e 4. 3 e 4 você marcaria a letra C. Então, dessa forma, eu encerro a correção dessas questões elaboradas pela banca no CEP para o concurso do Corpo de Bombeiros Militar do Piauí.
Espero ver você nas próximas aulas. Até mais.